Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de março de 2022 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós e em nome do humilde servidor, Cássio Eduardo Lucio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, em profunda e ardorosa reverência, elevo-te a vós esta oração. Neste significativo dia, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos agradecer as inúmeras bênçãos e proteções recebidas no decorrer do mês que findou. Com o desejo de dedicar, em união com os messiânicos do mundo inteiro, empenhar-nos-emos nas seguintes práticas: compreender e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, difundir o jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Com estes objetivos, humildemente renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Recebei, ó Supremo Deus, o nosso humilde pedido e a nossa profunda gratidão. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro Alexandre Pedro dos Anjos Roque Silva. Por favor, queiram levantar-se e acompanhem a saudação.
oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Takahara ni kanzu marimasu, kamorogi kamoro mino mikot mochite sumemi oya kamo izanagi no mikoto tsugoshi no himu kanot chihana no Odo no ahagi harani misogi harai tamao toki ni nari masero harai dono okami tachi moro moro no maga Goto tsumi kegare o harai tamae kiyome tamae tomao sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu Kami ao yorozu no kami tachi tomoni Ame no fuchi koma no mimi furitatete kikoshime seto Kashikomi momaosu. Oya shiku momiru ni seson kanzeo bosatsu konodo ni amorase tamai Komyo nyorai to genji o shinmiro kuto kashi gose no mikami to narase tamaite daisen sanzen sekai no sandoku o meshi Gojoku o kiyome, hiyako seiman okui, saishu no dainengan, komyo joraku eigo no, juppo sekai o narashimete, Gofuju uno kuroi nako, fukukaze edamo narasu naki, miroko no myo umitamo, muryo muhei no daiji ni, tenmara setsu mo matsoroite, Shoaku jaho wa aratamari, yasharyu jinmo gedatsu nashi, shozenbu shinkoto gotoku, sono kokoro zashi o toguro nari, sansen somoku goto gotoku, Mikami no itoku ni nabikaite, Kinju chugyo no sue mademo, Minaso no tokoro o ezaru nashi,
Masani koreshi bijiso sekai nite Aryo bingawa sorani mai Zuyon tendi tanabi keba Banka fukui kochini kunji Shindengyo kuro sosori tachi Guse no miyakata kasumitsutsu Kogane no iraka sansanto Hiniteri eizuko keiwa Genimo tengo kura kodonari Gokoku minori te kura ni michi Sunadori utaka ni amegashita Ikitoshi ikeru moro moro no Eragi ni giwa ukwe gwe wa Tsutsura ura ni michi watari Kunito no sakai naku Hitogu satachi no nikoshimiya Isakai gotomo yume tokie Iten shikai o shinabete Miroku no mite niki itsu sare Jinji no mimune ni idakaren Warera ga hibi no segyo nimo Myocho tamai shinkakuo Ese shimeye wa tomi sakae Iwa nagaku muiyakuni Zento kuko o kasane sase Fukuju kai muryo no dai kudoku Tare sase tamae mashimase to Neinen ju shinge zatonshu Kifukurai hai negi maosu Roku mikami mamori tamae saki hae tamae Miroku mikami mamori tamae saki hae tamae Oshie miyoya nushi no kami Mamori tamae saki hae tamae Oshie miyoya nushi no kami mamori tamae saki hae tamae Kannagara tamachi haemase Kannagara tamachi haemase Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz.
Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se torne realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Percepção do homem, não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. As 3 calamidades maiores e as 3 calamidades menores. No Japão, desde eras remotas, que se ouve falar das 3 calamidades maiores causadas pelo vento, pela água e pelo fogo, e das 3 calamidades menores, que são a fome, a doença e a guerra. Escreverei a respeito do seu significado fundamental. A causa do vento e da chuva são a ação purificadora no espaço entre o céu e a terra. O que ocasiona tal ação são as nuvens espirituais no mundo espiritual, ou seja, o acúmulo de impurezas invisíveis. Elas são dispersas pela força do vento e lavadas pela água das chuvas. Eis a finalidade das tempestades. Assim sendo, explicarei o que são essas nuvens espirituais e de que forma se acumulam. Elas são formadas a partir do Sonen e do espírito das palavras dos seres humanos, ou seja, o Sonen que pertence ao mal, como insatisfação, ódio, insulto, inveja, cólera, mentira, desejo de vingança, apego e outros mais, nublam o mundo espiritual. Vejamos a seguir sobre o espírito das palavras. Insatisfações em relação à natureza, como falar que o tempo é mau, que o clima é ruim e que a colheita de arroz é insuficiente, fazer críticas às pessoas, atacá-las verbalmente, gritar, ofender, mexericar, falcatroar, acusar, lamuriar e outras coisas do género, enfim, tudo o que tem origem no mal, nubla o mundo do espírito das palavras, que se posiciona logo após o mundo do Sonen. Quando o acúmulo desses diversos tipos de nuvens espirituais ultrapassa certo limite, surge um tipo de toxina que acaba por causar distúrbios à vida humana. Por esse motivo, ocorre uma purificação natural, isto é, uma lei do céu e da terra. Como dito anteriormente, as nuvens no mundo espiritual, ao mesmo tempo que influenciam a saúde do ser humano, afetam também a vegetação, em especial os produtos agrícolas. Isso resulta numa péssima safra e no alarmante aparecimento de pragas. Consequentemente, esse é o motivo pelo qual, atualmente, surgiram insetos nocivos que secam pinheiros e cedros em todas as regiões do Japão. Portanto, enquanto não houver um grande progresso dos seres humanos, será difícil evitar que isto ocorra. Ou seja, os erros cometidos pelos próprios japoneses estão a provocar a morte dos pinheiros e dos cedros do país. Portanto, deve-se tomar bastante cuidado com o Sonen e o espírito das palavras do ser humano. Ao contrário dos desastres naturais citados, todos sabem que as calamidades causadas pela influência do ser humano também são terríveis. Principalmente, a guerra é a que provoca maiores danos ao homem. Vou escrever uma tese incomum sobre a causa das guerras. Por ser algo inesperado, gostaria que os leitores a lessem com toda a atenção. A guerra é, evidentemente, uma luta coletiva, e nota-se que, até hoje, a humanidade demonstrou maior tendência de apreciar o conflito do que a paz. Isto não se limita apenas no âmbito internacional, pois, ao observar atentamente cada região de um país, veremos que praticamente não há locais sem conflito. Repartições públicas, empresas, associações, enfim, em qualquer agrupamento de indivíduos, inevitavelmente ocorrem conflitos ininterruptos nos bastidores, nos quais as pessoas vivem a criticar e a discriminarem-se umas às outras. Observam-se ainda disputas entre concorrentes comerciais, discussões no lar entre cônjuges, entre irmãos ou entre pais e filhos, conflitos entre amigos,
etc. Realmente, o ser humano gosta muito de desavenças. Notamos com frequência que ocorrem conflitos, até mesmo no interior dos transportes ou nos passeios. Nem sequer é preciso dizer o quanto os conflitos se fazem presentes no cotidiano dos seres humanos. Assim sendo, vou explicar qual a origem da natureza belicosa do ser humano. Todas as pessoas possuem os mais diversos tipos de toxinas, sejam elas congénitas ou adquiridas. Essas toxinas concentram-se nos locais em que os nervos são mais ativos. De acordo com a minha teoria, estes locais ficam acima do pescoço. Enquanto se está acordado, mesmo que os braços e as pernas estejam em descanso, as funções do cérebro, dos olhos, do nariz, da boca e dos ouvidos estão em atividade e não param um segundo sequer. É natural, portanto, que as toxinas se reúnam nas proximidades desses órgãos, o que é também a causa do enrijecimento nas proximidades do pescoço e dos ombros de que muitos se queixam. As toxinas acumuladas, com o passar do tempo, solidificam-se e, quando a solidificação dos nódulos atinge certo estágio, surge uma ação contrária que, em outras palavras, consiste numa ação de dissolução e eliminação, à qual damos o nome de ação purificadora. Essas ocasiões infalivelmente são acompanhadas pela febre, que é a ação de dissolução dos nódulos para facilitar a eliminação das toxinas, pois elas tornam-se líquidas. Essa purificação natural é a gripe, sendo que a excreção de catarro, a coriza, o suor e outros sintomas representam essa eliminação. A maioria das pessoas, apesar de aparentarem estar em condições normais, encontram-se constantemente sob a ação purificadora de uma gripe extremamente suave. Por ser algo praticamente imperceptível, a pessoa considera-se saudável. No entanto, pessoas como essas jamais têm uma saúde verdadeira. Isto porque, caso se submetam a um exame minucioso, será constatada infalivelmente a existência de uma febre branda em toda a região da cabeça até aos ombros. Nota-se, inevitavelmente, uma leve sensação de peso na cabeça, cefaleia, secreção ocular, coriza, zumbido no ouvido, periodontite, enrijecimento do pescoço e dos ombros, entre outros sintomas. Devido a isso, sentimos uma certa indisposição ininterrupta que merece cautela, e é esta que provoca a ira que se materializa num conflito que, por sua vez, culmina na guerra. Assim sendo, não há outro meio para extinguir a natureza belicosa do ser humano a não ser eliminar tal indisposição. Segundo este princípio, qualquer pessoa, nesta situação, não se incomoda quando está entusiasmada, mas, quando se sente contrariada, não consegue conter a ira. Creio que praticamente todos já passaram por essa experiência. A seguir, citarei um exemplo. Existem bebês que choram com frequência. Dizem que é porque são chorões ou temperamentais. Mas, se examinarmos estes recém-nascidos, infalivelmente será constatado que eles têm febre branda na cabeça e na região dos ombros. Também existem muitos bebês com os ombros rijos. Através do Djorei da nossa igreja, as toxinas diminuirão, a febre cessará, eles deixarão de chorar constantemente e ficarão curados por completo. Além disso, crianças que se irritam facilmente e possuem a natureza de desobedecer aos pais têm infalivelmente sintomas semelhantes aos dos recém-nascidos. Logo, também são curadas por meio do Djorei, tornam-se obedientes, passam a detestar o conflito e o seu nível de aproveitamento escolar também melhorará. As discussões entre o casal têm a mesma origem, sendo que estas se harmonizam através do Djorei. Pelo que foi exposto, já que a causa fundamental do conflito é a febre decorrente da dissolução das toxinas na cabeça e nas proximidades dos ombros, curá-la por completo é o único meio para o solucionar.
Portanto, não será exagero afirmar que, apesar da imensidade deste mundo, o Djorei da nossa Igreja é o único e inigualável método para a radical eliminação do conflito. Isso não se limita à guerra, pois o mesmo pode ser dito em relação a todos os problemas que hoje constituem motivo de sofrimento, tais como ideologias destrutivas e outros pensamentos conflituantes entre as classes sociais, os quais se originam da insatisfação proveniente da indisposição. Além disso, muitos, para fugirem dela, inconscientemente procuram estímulos fortes que, evidentemente, resultam no surgimento do alcoolismo, da luxúria, da preguiça, das brigas e dos crimes. Os ambiciosos materialistas de cada época fazem mau uso deste princípio, estimulam a insatisfação, provocam guerras e ocasionam revoluções sociais de caráter nocivo. Consequentemente, para se estabelecer a paz eterna sobre a Terra, em primeiro lugar, deve-se erradicar a indisposição de cada ser humano e aumentar-lhe o bem-estar. Não há dúvida de que isto resultará na abominação do conflito e no surgimento de amantes da paz. Saibam todos que apenas a nossa Igreja tem força para esclarecer o princípio exposto e, na prática, apresentar resultados concretos. 13 de agosto de 1949, Alicerce do Paraíso, volume 2. Experiência de fé do Sr. José Rodrigues da Silva Cajado. Chamo-me José Rodrigues da Silva Cajado. Sou membro desde fevereiro de 2013 e dedico no núcleo de Djorei de Amador e Sintra. Em dezembro de 2019, comecei a trabalhar no departamento de marketing na empresa de um amigo de infância. Era algo que desejava já há algum tempo e que me deixou muito feliz e extremamente grato por finalmente se ter concretizado. Deixava para trás uma carreira ligada à produção de revistas numa altura em que o setor atravessava grandes dificuldades. Nos primeiros meses, vivia numa bolha de felicidade, o trabalho era intenso e entusiasmante. Entretanto, chegou a pandemia e tudo mudou. A empresa não fechou durante o confinamento, o que nos permitiu continuar a trabalhar diariamente e a manter os nossos salários. Enquanto isso, os meus ex-colegas telefonavam-me a dizer que estavam em casa e apreensivos sobre o futuro. Todos os dias agradecia a Deus e a Mãe Xussama esta mudança que tinha vindo não quando eu desejava, mas na altura certa. Sentia uma grande proteção e, além do donativo diário, do dízimo mensal, começámos também a fazer donativos especiais de agradecimento. Devido à incerteza, ao medo provocado pelos confinamentos sucessivos e às regras laborais que todas as semanas mudavam, os proprietários da empresa tornaram-se possessivos, prepotentes e controladores em relação ao trabalho que vínhamos a desenvolver. As responsabilidades eram alteradas semanalmente, até os postos de trabalho eram mudados. Tudo isto causava grande desconforto e sofrimento aos elementos do grupo. A gota de água aconteceu no pico da pandemia, quando propusemos o teletrabalho e se manifestaram completamente contra, pois assim não conseguiam controlar o que as pessoas faziam, nem pensar. Comecei então a perceber-me de uma faceta que desconhecia. O proprietário da empresa era amigo de longa data e sempre tive o desejo de trabalhar com ele, mas agora confrontava-me com uma realidade que nunca pensei ser possível. Todos os dias pedia à Mãe Xussama que me desse a permissão de descobrir a maneira de lidar com este problema. Comecei a recordar o pai do meu amigo, uma pessoa calma e tranquila, e senti o desejo de acrescentar o seu nome à minha lista de antepassados. Iniciei uma oração diária pelos antepassados, sugerida pela ministra responsável, acompanhada por um donativo especial para a reforma da sede central. Entretanto, na empresa continuava a confusão.
apesar de ter duplicado a faturação em tempo da pandemia, não foram renovados contratos, o que originou uma sobrecarga de trabalho. Os objetivos passavam por copiar empresas concorrentes em detrimento das nossas ideias e campanhas. Apesar dos esforços em animar a equipa, sentia muita ansiedade e desmotivação. As manhãs começavam a ser complicadas. Custava-me sair de casa para ir trabalhar. A minha mulher via-me tão consternado que me aconselhou a abandonar a empresa. Preferia passar dificuldades a ver-me naquele estado. Como ia almoçar a casa, começou a transmitir-me desjorei depois do almoço, o que me permitia iniciar a tarde com uma dose extra de energia. O tempo ia passando e eu comecei a não me preocupar e a agradecer o trabalho que tinha, tentando executá-lo com o maior profissionalismo possível. No verão de 2021, fui sondado para integrar um projeto editorial. O convite foi-me feito por um antigo colega do tempo em que eu trabalhava na produção de revistas. Ele tinha sido vítima de uma reestruturação e foi despedido nas vésperas de ser pai. Nesse dia, apoiei-o e incentivei-o a fazer o seu próprio caminho, dizendo-lhe: acredita que Deus tem outros planos para ti. Portanto, aproveita e torna realidade os sonhos que tens partilhado comigo. Agora, essa pessoa que eu apoiei num momento difícil insistia em contratar-me para um projeto muito aliciante, com condições que vinham de encontro às minhas pretensões. Cheguei a casa e agradeci a Meixo-sama a oportunidade que me estava a ser concedida e que aceitaria se me fosse dada essa permissão. Estranhamente, não senti pressa, preocupação ou ansiedade como acontecera no passado. Apenas aguardava pelo tempo certo. Além da prática diária do Djorei, continuei a fazer a oração diária pelos antepassados, acompanhada por um donativo especial para a reforma da sede central. Assumi também o compromisso do donativo de esforço máximo, prometendo doar o meu primeiro ordenado na totalidade, como gratidão pela concretização dessa proposta de trabalho. Paralelamente, a minha mulher iniciou um donativo diário como agradecimento por esta perspectiva de mudança. Em dezembro de 2021, tive a permissão de ver concretizada a nova proposta de trabalho. Despedi-me com muita gratidão da empresa onde trabalhei 2 anos, em contexto de pandemia, e que, apesar das nossas divergências, sempre cumpriu com as suas obrigações. Agora, integro os quadros de uma empresa jovem com ideias frescas, objetivos concretos e virada para o futuro. Melhorei as minhas condições de trabalho e tenho a permissão de trabalhar em casa e de fazer a gestão do meu tempo, algo que há muito desejava. Olhando para trás, percebo que nos últimos 5 anos fechei vários ciclos e, com isso, aprendi que o apego material e o apego à preocupação têm uma influência negativa nas nossas vidas e também que as nossas ações desencadeiam reações proporcionais. O facto de todas estas mudanças terem ocorrido sempre em novembro, depois do culto anual pela salvação dos antepassados, leva-me a pensar que, no mundo espiritual, os meus antepassados continuam ativos a influenciar o meu futuro. Além do dízimo mensal, continuo a fazer diariamente a oração pelos antepassados, acompanhada de um donativo especial para a reforma da sede central. Aumentei de 1 para 2 horas a transmissão de Djorei à minha mulher e sempre que posso pratico auto-Djorei. Continuo a dedicar na leitura dos ensinamentos, na paginação do boletim informativo e das publicações editadas pela Igreja Messiânica Mundial de Portugal. Faço esta dedicação com felicidade e gratidão, embora tenha de superar o cansaço e a falta de tempo, entrando muitas vezes pela madrugada dentro para a conseguir concretizar. Mas este esforço já me permitiu viver uma maravilhosa experiência. Foi numa semana onde o ritmo do trabalho e stress estavam no seu máximo. Eu chegava à casa muito cansado, continuava a trabalhar e, no fim do jantar, ainda não tinha levantado o prato e já os olhos se fechavam. Desabafei com a minha mulher. Estou exausto. Não sei como é que amanhã vão conseguir fazer o meu trabalho na empresa e fechar o boletim informativo da Igreja Messiânica Mundial de Portugal à noite. Antes de me deitar, orei a Meixo-sama e pedi-lhe ajuda.
Precisava de recuperar a energia para conseguir paginar o boletim, para não correr o risco de haver um atraso que impedisse a sua distribuição nas unidades religiosas a tempo e a horas. Caí na cama como se fosse uma pedra. Durante a madrugada, senti frio e arrepios como se o meu corpo estivesse a ser envolvido por alguma coisa parecida com um nevoeiro. Com os olhos fechados, lembro-me de ter pensado que devia estar a sonhar. Fiz um breve pedido de proteção a Meixo-sama e continuei a dormir, mas sempre com aquela sensação de que algo percorria o meu corpo. De manhã, saltei da cama assim que ouvi o despertador. Quando contava esse sonho à minha mulher, apercebi-me que já não sentia a exaustão do dia anterior. Pelo contrário, estava com uma energia que já não sentia há muito tempo. O dia de trabalho correu tão bem que não precisei de levar trabalho para casa e à noite consegui paginar rapidamente o boletim sem qualquer sombra de cansaço. Mais trabalho houvesse e eu estaria pronto para o enfrentar. Ainda não percebo como aconteceu, mas sinto que naquela madrugada recebi a permissão para ter as condições necessárias para não atrasar essa dedicação. Continuo a entregar a Deus e a Meixo-sama aquilo que não entendo ou que não consigo resolver, da mesma forma que aceito com a maior gratidão e dedicação tudo o que me é concedido. Agradeço a Deus, a Meixo-sama e aos meus antepassados as oportunidades e proteção recebidas. Muito obrigado. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Bom dia a todos. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Em nome de Deus e Meixo-sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria de dar as boas-vindas a quem está a assistir este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Recentemente fomos surpreendidos com as tristes notícias do conflito no leste europeu e desde então temos vindo a orar diariamente pela paz mundial. Nos cultos diários, em todas as unidades religiosas, vamos continuar a orar em uníssono para que os países envolvidos possam encontrar uma solução harmoniosa para este conflito. O ensinamento do culto de hoje tem como título As 3 calamidades maiores e as 3 calamidades menores. A expressão 3 calamidades tem origem no budismo e designa a trilogia de infortúnios que afetam o ser humano. As maiores são desastres naturais ocasionados pelo fogo, pela água e pelo vento. As menores são calamidades de origem humana, que consistem nas guerras, surtos de doenças e fome. Meixo-sama orienta-nos que, além dos desastres naturais, as calamidades causadas pelo homem também são terríveis, principalmente a guerra, pois é a que provoca maiores danos. A esse respeito, Meixo-sama revelou-nos uma nova tese sobre a causa das guerras, pedindo-nos que aprofundemos com a máxima atenção. A guerra, como todos sabem, é uma luta coletiva e, historicamente, o ser humano sempre demonstrou maior tendência para o conflito em detrimento da paz. Essa propensão não se limita aos países, mas acontece também a nível individual. Desavenças no lar entre cônjuges, irmãos, pais e filhos, no trabalho, etc.
Onde quer que se reúnam pessoas, nota-se com frequência esta tendência. Assim sendo, Meixo Sama esclarece a verdadeira causa da belicosidade do ser humano. Todos nós possuímos vários tipos de toxinas que se concentram nos locais de maior atividade nervosa, isto é, da cabeça até os ombros. Com o passar do tempo, essas toxinas solidificam-se, formando nódulos e, quando atingem um certo ponto, torna-se necessária a sua dissolução e eliminação, que Meixo Sama denominou como ação purificadora. Este processo é acompanhado pela febre, que tem como objetivo a liquefação das toxinas para serem eliminadas com maior facilidade. Essa purificação natural denomina-se gripe, que é caracterizada pela eliminação de catarro, coriza, suor, etc. Entretanto, apesar da maioria das pessoas acreditar ser saudável, encontram-se num estado constante de suave purificação através de uma febre branda da cabeça até os ombros, que provoca uma permanente indisposição. Este estado febril é a origem da ira, que evolui para o conflito, e este é o princípio da guerra. Meixo Sama orienta-nos claramente. Pelo que foi exposto, já que a causa fundamental do conflito é a febre decorrente da dissolução das toxinas na cabeça e nas proximidades dos ombros, curá-la por completo é o único meio para o solucionar. Portanto, não será exagero afirmar que, apesar da imensidade deste mundo, o Diorei da nossa igreja é o único e inigualável método para a radical eliminação do conflito. Isso não se limita à guerra, pois o mesmo pode ser dito em relação a todos os problemas que hoje constituem motivo de sofrimento. Observa-se que, no geral, as pessoas dão mais importância ao conflito externo de terceiros do que aos seus próprios conflitos. A este respeito, dias atrás, fui procurado por um membro que se lamentava da atual situação da guerra. Indignado com a invasão armada, em vez de buscar uma solução diplomática para o problema, considerava um absurdo esse tipo de comportamento e perguntou-me o que achava sobre o assunto. Conhecendo-o há bastante tempo, sei que vive um sério conflito com os vizinhos. Reciprocamente se ofendem, tendo chegado até a ação judicial. Respondi-lhe com a seguinte pergunta: como está o conflito com os teus vizinhos? Conseguiu resolver o problema através do diálogo ou a desavença e as ofensas ainda continuam? Ao que ele me respondeu: o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu disse-lhe: tem tudo a ver, pois o princípio é o mesmo. Dar opinião de como os outros devem resolver os conflitos é fácil. Difícil é aplicar essa teoria na nossa própria vida. Tentando mudar de assunto, comentou que estava a empenhar-se nas campanhas humanitárias em prol das vítimas da guerra. Concordei plenamente e elogiei a sua nobre iniciativa. Mas perguntei-lhe se na sua vizinhança, na sua freguesia, na sua cidade, também não haviam pessoas necessitadas, e se ele alguma vez tinha procedido da mesma forma com elas. Ao que ele, visivelmente envergonhado, disse que não. Ajudar quem está a sofrer longe, porque vemos nos telejornais, é fácil. Difícil é ver e conseguir ajudar quem está a sofrer em silêncio perto de nós. Meixo Sama, por ocasião da fundação da igreja, em 1 de janeiro de 1935, orientou-nos: o mundo é formado por países, os países são constituídos por cidades, bairros e vilas.
Estes são compostos por famílias e estas por indivíduos. Por isso, se o indivíduo, que é a unidade, não for salvo, não há condições para que o mundo seja. O indivíduo é salvo e aperfeiçoa-se. Ampliando-se isso, o mundo será salvo e se aperfeiçoará. Assim, em primeiro lugar, é preciso que o indivíduo seja salvo. Esta orientação serve para todos nós, pois, quando criticamos o comportamento e os problemas dos outros, perdemos a conexão com a nossa própria realidade interior. É de vital importância não esquecermos o que Meixo Sama nos orienta no ensinamento Vença o Seu Próprio Mal, do Alicerce do Paraíso, volume 3, edição portuguesa. No íntimo de cada ser humano ocorre constantemente um conflito entre o bem e o mal. No fundo, a luta sem tréguas entre o bem e o mal é a pura realidade na qual vive o ser humano. O espírito protetor primário determina o bem absoluto. Por conseguinte, é preciso ampliar a sua força, a qual domina o mal na sua totalidade. Assim, o ser humano deve estar sempre atento ao desenvolvimento dessa força. E para isso, o único recurso é orar a Deus e aprofundar a fé. A prática das 3 colunas da salvação deve ter sempre por objetivo este fortalecimento e transformação interior. O Jorei, inicialmente, pode até ser praticado para resolver problemas. Na fase infantil da fé, que visa receber benefício, é até aceitável. No entanto, crescendo, deverá naturalmente ter a finalidade altruísta de salvação do próximo. A agricultura natural não objetiva apenas a produção agrícola sem químicos. Desenvolve-se uma profunda gratidão pelo solo e respeito pelas leis da natureza. Todos nós sabemos que a sua prática requer dedicação e acompanhamento, desde a fase da sementeira até a colheita. Podemos fazer uma analogia entre a prática agrícola e a prática de virtudes, ou seja, não basta apenas semear boas ações, é necessário cultivá-las, cuidando e acompanhando as pessoas para se colher bons frutos, isto é, quando elas passarem a fazer o próximo feliz. Na prática do bem de alto nível, confeccionamos e distribuímos flores de luz com o propósito de fazermos os outros felizes. Mas estamos igualmente a cultivar esse belo no nosso interior, nos nossos sentimentos, palavras e ações? As 3 calamidades menores, sendo provocadas pelo homem, só poderão ser solucionadas pela transformação interior do indivíduo. Entre elas, já abordamos a guerra e os surtos de doença. No entanto, sobre a fome no mundo, pouco ou quase nada se fala nos meios de comunicação. As pessoas ficaram impressionadas anteriormente com o número de mortes pela pandemia. E agora estão, logicamente, chocadas com os mortos pela guerra. Mas os senhores têm ideia de quantas crianças morrem diariamente no mundo por inanição? Segundo as estimativas de mortalidade infantil divulgadas pela Unicef e pela OMS, por dia morrem de fome mais de 17 mil crianças com menos de 10 anos. Ou seja, 1 a cada 5 segundos. Essa situação seria facilmente resolvida se a política econômica dos países ricos tratasse de forma humana os países mais carenciados. Porém, isso os meios de comunicação não divulgam, por não ser do interesse das classes dominantes que, egoisticamente, não abrem mão dos seus privilégios econômicos. Observando a grande natureza, que é perfeita, cada animal faz uma reserva de alimentos proporcional à sua necessidade de sobrevivência. Por exemplo, um esquilo
chega a armazenar até 10 mil nozes por ano. Se um deles passasse a recolher 1 milhão de nozes, seria considerado pela ciência uma aberração e seria objeto de estudo, pois, além de estar a guardar uma quantidade infinitamente superior à sua necessidade, estaria também a quebrar o equilíbrio alimentar dos outros, levando-os à fome e, consequentemente, à morte. Acredito que todos concordamos com esse exemplo da natureza, não é? No entanto, entre os seres humanos que se orgulham de ser animais racionais, apesar de haver quem acumule uma riqueza desproporcional, muito além das suas necessidades, todos consideram normal, admiram e desejam seguir o seu exemplo. A verdadeira riqueza concedida por Deus é ter o que precisa, na quantidade necessária, na hora certa. Passamos os últimos 2 anos a ser bombardeados o dia inteiro com todo tipo de informação sobre a pandemia. E, por incrível que pareça, ninguém chegou sequer perto da verdade revelada por Deus a Meixo Sama. Hoje, de uma hora para outra, já ninguém mais fala nesse assunto e só se fala de guerra. Os meios de comunicação estão repletos de especialistas no assunto. Mas, novamente, ninguém se aproxima da verdadeira causa do problema, conforme Meixo Sama nos revelou no ensinamento que acabamos de ouvir. No culto de hoje, ouvimos a maravilhosa experiência de fé do senhor José Cajado, e, na verdade, é já a terceira relacionada com a sua parte profissional. Analisando todo esse percurso, constatamos que, ao longo destes anos, graças à sua prática de fé, foi enfrentando gradualmente as diversas situações de forma despreocupada e serena. Com a pandemia, contrariamente ao que aconteceu com seus ex-colegas, não perdeu o emprego e pôde continuar a sustentar a sua família. Apesar de ter vivido uma situação de grande estresse como proprietário da empresa, não fugiu do problema. E graças ao recebimento diário de jorei com a sua esposa, no horário do almoço, passou a desapegar e a agradecer o trabalho que tinha, esforçando-se para cumprir as suas tarefas com ainda mais profissionalismo. Intensificou a prática do donativo de gratidão, deu continuidade às suas dedicações na locução e paginação do boletim informativo, superando as dificuldades de horário e de cansaço após o trabalho. Outro ponto importante a ressaltar é que ele, através do seu amor e empenho na prática de virtudes, esforçando-se para ajudar os seus colegas nos momentos difíceis, foi criando méritos para receber naturalmente aquilo que tanto desejava em termos profissionais. Assim, aprendeu que o apego material e o apego à preocupação nos influenciam negativamente, conforme Meixo Sama nos orienta no ensinamento, o ego e o apego, do Alicerce do Paraíso, volume 4, edição portuguesa. Não sofra pelo que ainda não ocorreu e nem pelo que já passou. Por fim, relata-nos que continua a entregar a Deus e a Meixo Sama aquilo que não entende ou que não consegue resolver. Da mesma forma que aceita com gratidão e espírito de dedicação tudo o que lhe é concedido. Para concluir as minhas palavras, gostaria de enfatizar o ensinamento do culto mensal do mês de janeiro, o Divino Drama, onde Meixo Sama nos orienta. À medida que a nova era avança e cresce a atuação do espírito do fogo, a doença ou purificação também se intensificará. Cada vez mais, calamidades como guerras e catástrofes naturais podem ocorrer, até o mundo experimentar uma época de pavor. De um modo geral, os messiânicos podem representar o papel de espectadores nas cenas de guerra. Contudo,
nas cenas de enfermidade deverão ter ativo empenho. Servir a humanidade é mais digno do que representar papéis de violência ou destruição. A nossa eterna gratidão a Deus e Meixo Sama por nos terem revelado qual é a nossa missão e por nos permitirem cumpri-la. Muito obrigado e um bom mês a todos. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, aceitando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar deve mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era és que chega afinal. Meixo Sama, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de março de 2022. Parabéns pela participação de todos.